Muito boa noite, meus irmãos aqui presentes nesta noite de domingo, fria, gelada, típica de Curitiba, né? Do qual eu ainda não estou acostumado. Por mais sulista que eu seja, ainda estou me tremendo aqui. Eu lembro quando eu tinha uns 11 anos de idade, 11, 12 anos de idade, eu morava em Ijuí, Rio Grande do Sul, na região das Missões, e foi nessa época que eu comecei a pregar, sabe? Comecei a pregar com 11 anos de idade. Meu pai era presidente da Missão Ocidental Sul-Rio-Grandense na ocasião, e às vezes a gente ia viajando junto. Ele ia pregar numa igreja, me deixava numa igreja e ele ia pregar em outra. E uma dessas, na cidade de São Borja, se eu não me engano, São Borja, meu pai deixou numa igreja pequena, né? E eu fiquei lá sozinho esperando a minha hora de pregar, né? E eu me sentei, era uma manhã fria de sábado, fria, eu me tremia assim todo. A irmã do lado perguntou: "Você está nervoso, filho? Está nervoso?" Não, só frio mesmo, irmão, só frio. E é assim como eu estava ali atrás, tremendo, talvez esteja tremendo também agora um pouquinho, de frio, né? E aos que estão em casa também, as boas-vindas a vocês, que a paz de Deus alcance você onde você estiver, e que mais uma vez sejamos abençoados pela palavra de Deus nesta noite. Vamos aqui continuar então com a nossa série. Nós temos estudado aí nesses três episódios, né? Em primeiro, nós vimos ali que o ministério de Cristo no Santuário Celestial, ele se resume em dois, né? Em dois ministérios: o ministério de intercessão, né? O ministério como nosso advogado, ele intercede entre nós e Deus, junto ao Pai, intercede pelos nossos pecados, né? E nos purifica do pecado, isso com o seu sangue que foi derramado na cruz. E em segundo lugar, ele somou agora mais um outro ministério desde 1844, o ministério da expiação, de juiz, né? E assim como o dia da expiação acontecia lá com o povo de Israel, lá em Levítico, né? Nós temos aí todo o ritual descrito em Levítico. Nós, como povo de Deus, assim como o povo de Israel também se humilhava perante Deus, se nós estamos então no dia da expiação escatológica, nós devemos aí, cabe a nós uma parte nesse dia da expiação escatológica, agora não mais um dia, não um ano, um período, que vai de 1844 até a volta de Jesus, né, ou até o fechamento da porta da graça, um pouco antes da volta de Jesus. É também nos humilharmos a Deus, confessarmos nossos pecados e viver uma vida consagrada a Deus. O segundo domingo que tivemos foi a reflexão que tivemos ali com a história de Daniel 3, um poder religioso unido com um Estado, né, que era o poder de Babilônia, que obrigava uma adoração forçada, uma adoração falsa, a uma imagem falsa. E vimos aí que Apocalipse 13 mostra os paralelos, né, que ela traz com essa história, mostrando que nos últimos dias também passaremos, né, o povo de Deus passará por essa situação. E nós devemos ser fiéis no pouco, desde hoje, ser fiéis ao pouco, porque quando a nossa cabeça estiver a prêmio, nós saberemos o que fazer. Só vai ser uma consequência, a decisão, ser fiel até a morte, diante da morte, em face da morte, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego também foram fiéis. E no terceiro, nós vimos que para vencermos o tempo que estamos vivendo, vencermos o pecado e vencermos também as provações da nossa vida, precisamos do Espírito Santo, e que Jesus, ele vem buscar uma igreja revivada pelo Espírito Santo, que vai moldar o caráter da igreja e preparar para o tempo de angústia que virá sobre a terra. Eu tenho agora a incumbência de, como pastor dessa igreja, alertar vocês que está muito próximo os tempos, tempo de angústia e a crise final da terra. Nós estamos vivendo as gotas, né? Um pouco daquilo que virá, mas muito mais está para acontecer. E a nossa reflexão aí está
de hoje está em Êxodo, no capítulo 7. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 7. Também queria cumprimentar aqui o Joelson, a Elisângela que estão aqui. Alegria ver vocês, gente. Temos a Cibele também e o Leandro. Muito bom ver vocês. Êxodo capítulo 7, nós temos aqui a história do povo de Israel no Egito. E no capítulo 7, você conhece a história das 10 pragas do Egito, em ocasião da libertação do povo de Israel, né? Que era um plano, né, que Deus ele teve de libertar o povo de Israel, que estava escravizado no Egito, e ele falou isso com Moisés, que foi o líder para essa libertação. No capítulo 3 ele falou com Moisés, uma sarça ardente, você lembra da história? E aí Moisés fala assim, vai lá, você e teu irmão, para falar com o faraó e dizer que a minha vontade é que o meu povo seja liberto para que façam sacrifício, façam festas no deserto para mim. Aí faraó, um rei duro, um coração duro que ele tinha, ele falou, não, vocês não vão. Aí Deus falou assim, então tá bom, então eu vou derramar algumas pragas aqui, né? Vou ver se seu coração amolece diante do meu juízo, né, sobre Egito. Então, desde o capítulo 7, nós temos aqui a descrição das 10 pragas que foram sendo colocadas sobre o povo do Egito. O povo de Israel estava livre dessas pragas, mas como Egito ele questionava, ou ele afrontava a Deus, e o próprio faraó falou assim, qual que é o Senhor? Quem que é o Senhor que vai fazer o que eu tenho que, me dizer o que eu tenho que fazer? Quem que é esse Deus? Aí Deus então ele responde de uma forma muito clara e muito concreta, através das pragas. Aqui no nosso primeiro slide, nós vemos algo muito interessante, não sei se você consegue enxergar daí, mas a cada praga que era derramada sobre o Egito, era também um desafio de Deus por parte dos deuses egípcios, porque o Egito era um lugar místico, pagão, onde eles tinham muitos deuses, era um politeísmo ali pagão. E para cada, vamos dizer assim, para cada praga que Deus derramava, ele desafiava um deus egípcio. Por exemplo, a primeira praga foi o sangue no rio Nilo, e o sangue que os egípcios bebiam, agora eles bebiam sangue. E nessa praga Deus, ele desafiou o deus egípcio Quinum, guardião do Nilo. A segunda, praga das rãs, né? Praga das rãs. O meu pai, ele disse que essa é a pior praga para ele, né? Tirando a última, a pior praga, porque ele conta assim que, né, quando ele era pequeno, o meu avô, ele obrigava ele a tirar lenha, né, debaixo da casa. Ali tinha muito sapo, né? E ele não gostava, tinha medo. E é assim que meu avô, ele obrigava mais, às vezes até jogava o sapo no meu pai, né? E coincidentemente também eu, né, quando eu era criança, é uma história um pouco diferente, né? Mas o meu primo, né, que é mais bicho do mato, assim, ele pegava o sapo e corria atrás de mim com o sapo, né? E eu saía correndo de medo, né? Então nós temos essa fraqueza aí em comum. Mas as pragas das rãs, né? O deus egípcio era o Requete, um deus com cabeça de rã. O terceiro, piolhos, o deus Kepri, o deus da ressurreição, cujo símbolo era um besouro, a mesma também para a quarta praga, as moscas, né? O quinto, praga das pestes, deus Hathor, deus a mãe, a vaca. Ou Apis, o touro, cortou ali, é um deus touro, né? Sexta, úlceras malignas, né? Sekhmet, deusa com poder de curar, afrontou a deusa com poder de curar. Chuva de pedras, Nut, deus do céu. E o Sete, que é protetor divino das colheitas. Oitava praga, os gafanhotos, Senehem, deus protetor contra as pragas. Nona, Amon, Ra e Horus, divindades solares e celestiais.
E a 10ª, a morte dos primogênitos. Osíris, Deus da vida, o próprio Faraó. Então, se o Faraó ele perguntou: quem que é o Senhor? Quem que é o Deus que vai livrar, né, esse povo das minhas mãos? Aí Deus responde com 10 pragas, né? Uma para cada Deus, né? E aqui as 10 pragas, né? Elas foram reais, elas foram literais, né? Elas foram literais. Agora, o que essas 10 pragas têm a ver com o tempo do fim? Essas 10 pragas, né, o livro de Apocalipse, ela tem uns paralelos, né, como vocês puderam ver, né, em os 3 meus sermões a gente teve paralelos do Apocalipse, né, com o Antigo Testamento. Ellen White, que diz em Eventos Finais, na página 206, diz que o Senhor Deus de Israel executará juízos sobre os deuses deste mundo, como aconteceu com os deuses do Egito. E nós vemos também no livro de Apocalipse que haverá, um pouco antes da volta de Jesus, a famosa 7 pragas. 7 pragas, que está ali no capítulo 15 de Apocalipse. Abra sua Bíblia no capítulo 15 de Apocalipse. Nós temos aqui um paralelo com as 10 pragas do Egito. E nós vemos aqui em Apocalipse 15, verso 1, que Deus também derramará outras pragas um pouco antes de sua volta. Pastor, você vai explicar tudo? Vai explicar certinho tudo sobre essa cronologia, 7 pragas? Não dá tempo. Não dá tempo de explicar tudo aqui para vocês, né? Eu estou falando aqui para um público adventista também, que conhece, tem conhecimento, né? Alguns também têm dúvidas, precisam conhecer um pouco mais. Mas se você não é adventista e está interessado em estudar um pouco mais sobre as profecias, sobre o tempo do fim, sobre o que é 7 pragas, ou selamento, né? Essa perseguição, né? Como a gente falou ali no segundo tema, né? Que haverá uma perseguição da igreja e Estado, a união da igreja e Estado perseguirá os santos, né? Como que isso vai acontecer? Eu vou deixar aí, nós vamos deixar um QR Code para você. Você aponta o seu celular e você escreve ali: eu quero receber um estudo bíblico especial aí sobre as profecias, né? Abra ali o QR Code e você pode então selecionar estudo bíblico. Aí você vai falar com um dos nossos instrutores e pedir então um estudo bíblico sobre as profecias, os últimos dias, tá bom? Porque nós aqui não conseguimos explicar tudo. Mas acompanha comigo então, verso 1. Apocalipse 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável: 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Pergunto para vocês, meus irmãos, olhem aqui para mim. Hoje, o que acontece de ruim na humanidade é castigo de Deus? Será que uma dessas pragas que nós vamos ler aqui já caiu sobre a terra, ou algumas delas já caíram sobre a terra? Seria o Covid um castigo de Deus, uma dessas pragas? Seria o HIV, alguns terremotos por aí, furacões ou secas, enchentes, pragas, né? Vindas do trono de Deus como juízo sobre a terra? Seria isso parte dos flagelos de Deus? Parte do juízo de Deus? Quem afinal está escrevendo a história mundial e seus acontecimentos? Deus ou o ser humano? A Bíblia, ela acentua 3 modos de como Deus ele age em meio aos acontecimentos mundiais. Primeiro, Deus ele respeita o livre-arbítrio e permite que o ser humano colha as consequências do seu livre-arbítrio, das suas escolhas. Um exemplo clássico disso é Adão e Eva, o rei Acás, o rei Saul. Eles decidiram e Deus então permitiu que as consequências viessem, de acordo com o livre-arbítrio que ele deu para o ser humano. Esse é o primeiro modo. O segundo modo, Deus apenas retira a sua proteção e deixa então dar oportunidade ao inimigo agir, provocando doenças ou desastres na natureza. Um exemplo
clássico também seria Jó, né? Deus ele permitiu que Satanás agisse sobre ele. E o terceiro modo como Deus ele age em meio aos acontecimentos, Deus ele intervém, ele é um agente ativo, ele em pessoa pode executar o seu juízo, como Belsazar, rei Belsazar, que foi um rei da Medo-Pérsia, ou também o anjo destruidor do Egito, que destruiu os primogênitos naquela noite da 10ª praga do Egito. Agora, a gente encontra às vezes uma dificuldade, né? A dificuldade de entender se Deus ele é amor, por que ele castigaria? Parece que é uma contradição aqui. Se Deus ele é amor, e o Deus dos cristãos ele ama, como que eu posso entender então que Deus tem cólera, que Deus tem ira, que Deus se irrita? A princípio parecem ser coisas negativas, né? Parece um descontrole mental, e ninguém gosta de conviver com pessoas descontroladas, irritadas, e até mesmo nós que nos irritamos muitas vezes, a gente não consegue associar essa imagem com a imagem de Deus. Poderia ele de fato ficar irado sendo um Deus de amor? Veja, aqui não tenho como explicar toda a questão, mas o amor e a ira, elas são complementares. Somente aqueles que são capazes de experimentar um genuíno sentimento de ira que podem amar no sentido exato da palavra. E certa vez eu ouvi uma questão, alguém questionando, né? Uma pessoa, veja, se você fosse à sua casa e visse que sua filha estava sendo violentada por um outro homem, qual o sentimento que você teria, né? Ele falou assim, eu no mesmo momento me tornaria um assassino, né? Um assassino de abusadores. Claro que a gente não pode comparar completamente, em plenitude, um sentimento que nós temos, o sentimento de Deus, mas já é algo a se pensar. Deus, ele por ser amor, ele também age em justiça. Não tem essa história assim, Deus é amor, mas justiça. Não tem mas, Deus é amor e justiça. Porque ele ama, ele faz justiça. Porque ele é justo, ele ama. Nós, muitas vezes, tentamos fazer justiça sem o amor, mas essa não é a justiça divina. Deus é amor, e porque é amor, ele faz justiça. Deus é amor, e porque ele é amor, ele se ira. E Deus hoje ele está no seu trono, no santuário celestial, julgando, mas chegará o momento onde ele vai colocar todos os pingos nos is. Se você hoje vive um momento de injustiça, você está sendo justiçado, não se vingue. A vingança pertence somente e exclusivamente ao Senhor. Não se vingue, a vingança pertence ao Senhor, e Ele vai colocar todos os pingos nos is. Bom, você vê também que o mundo, né, no aspecto moral, ele está destruído. Filho matando pai, pai matando filho. Às vezes alguém começa a atirar em todo mundo, né? Crimes horrendos. Você vê que o homem, no seu aspecto moral, ele está indo de mal a pior. Não está melhorando, por mais que tenha ciência, educação, informação, conhecimento, o homem parece estar cada vez pior. Isso é um sinal claro da vinda de Jesus. Não precisamos olhar para fora, é só olhar para nós mesmos. Só olhar para nós mesmos, a gente está indo de mal a pior. E muitas das coisas que acontecem são reflexos naturais do pecado, ações do homem na natureza. Por isso que acontecem muitas coisas que nós vemos por aí nos noticiários. Eu não sei qual a impressão que você tem ao ligar a sua TV, ao ver notícias no celular. Jesus está muito próximo de voltar. Mas essas coisas que nós vemos aí não são intervenções diretas de Deus. São ações do homem na natureza. Mas as 7 pragas serão. As 7 pragas serão. E acontecerão um pouco antes da volta de Jesus. Ellen White diz, primeiros escritos, vi que os outros anjos segurariam os 4 ventos, como diz ali em Apocalipse 7.
os anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Então viriam as 7 últimas pragas. Esses ventos logo serão soltos, meus irmãos e irmãs, logo serão soltos, pois o tempo da graça está a terminar. Deus tem pressa em resgatar o seu povo, quando então o zelo por sua santidade se mostrará àqueles que ainda zombam de sua glória. Agora, algumas curiosidades, algumas questões aqui sobre as 7 pragas. As pragas, serão em todo o mundo ou parciais? Serão universais ou em lugares diferentes da terra? Bom, se elas forem universais, se fossem universais, o mundo não suportaria. Então elas serão em partes do mundo. As pragas também não são causas naturais, como eu disse, são intervenções diretas do trono de Deus, do santuário de Deus. São antítipos do que aconteceram lá no Egito, ação direta de Deus, e também em Babilônia. As pragas também têm uma linguagem figurada. Nós vamos ler aqui, vamos ver quais são as 7 pragas, Mas elas têm uma linguagem figurada em alguns aspectos, mas em seus efeitos elas são literais. Os efeitos das pragas são literais, mas nós não podemos não podemos entender ela literalmente, como ela vai acontecer, mas os seus efeitos vão acontecer. Nós não temos todas as respostas a respeito das 7 pragas. Então, outra situação também, outro ponto para ponderar aqui é que as pragas, elas vêm, assim como o povo de Israel lá no Egito, elas vieram para punir, mas também vieram para libertar o povo. Da mesma forma será assim nos últimos dias, um pouco antes da volta de Jesus. As pragas vêm para punir os ímpios e também para libertar o povo de Deus. No capítulo 16, no verso 1 a 12, nós temos aqui o relato das 7 pragas. Nós vamos ver aqui na tela. A primeira praga, úlceras malignas. Úlceras malignas, olha só, nós temos ali também, lá no Egito, as úlceras. Mar vira sangue, também lá no Egito. Rios e fontes, Rios e fontes, o verso 4, 16, verso 4. Deus derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram em sangue também. O mar em sangue é a segunda praga, terceiro, rios e fontes, sangue também. Superaquecimento, que é a quarta praga, não é o aquecimento global, não é o aquecimento global que a gente está vivendo hoje, que é a praga, que é o juízo de Deus, não. Trevas, que é a quinta praga. Sexto, o rio Eufrates, O rio Eufrates é uma questão interessante, abrindo parênteses aqui para explicar, O rio Eufrates, ele cruzava onde? De onde vem o rio Eufrates? Onde se situa o rio Eufrates? Hoje no Iraque, antiga Babilônia. E quando, na ocasião da queda de Babilônia, o rio Eufrates foi secado, porque os medo-persas secaram ou desviaram o rio Eufrates, que passava por debaixo dos muros. Eles desviaram o curso do rio, e o rio se secou, se abaixou. Então o exército passou por baixo dos muros, de Babilônia, e conquistaram Babilônia. Então, uma alusão ali à Babilônia. E a última praga, relâmpagos, trovões, terremotos e saraivada. Saraivada são chuva de pedras. E eu penso que essa 7ª praga já seria a volta de Jesus, porque no 7º selo e na 7ª trombeta nós temos os mesmos elementos, e também estão relacionados à volta de Jesus. Quando ele virá com relâmpagos, trovões, terremotos e saraivada. Vai ser um pouco, não um pouco, muito caótico, para os ímpios, para aqueles que não se entregaram a Jesus. Os juízos nas 7 pragas, diferente dos juízos que Deus ele atuou até então, nessa ocasião, nesse período, não terão a misericórdia de Deus, porque muitas vezes Deus intervém sobre alguém com um juízo, mas também junto nesse juízo é um ato de misericórdia para que eles se arrependam. Mas nesse caso aqui, todo o caso será encerrado. O juízo de Jesus já terá sido encerrado. O justo continua sendo justo, o ímpio continua sendo ímpio.
E essa ira que Deus vai derramar sobre os ímpios e também na ocasião da sua vinda, nós somos convidados a não experimentar. Somos convidados hoje a não experimentar essa ira. A ira que o próprio Jesus também experimentou na cruz por causa dos pecados que Ele carregou sobre si, os nossos pecados. O santuário celestial é hoje que Cristo lhe ministra em nosso favor diante de Deus. Esse ministério, como eu falei, o ministério de Cristo, ele envolve a intercessão diante de Deus para que sejamos aceitos pela graça, apesar dos nossos muitos pecados. Era impossível, diz Ellen White, era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus, e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Olha aqui para mim, meu irmão, minha irmã, olha só, você vai concordar comigo. A palavra pecado e pecadores, elas hoje se tornaram politicamente incorretas, não é verdade? Politicamente incorretas. Eu não posso falar que você é pecador. Daqui a pouco eu, como pregador, que não posso falar, você é pecador. Não, pastor, imagina, né? Apontar o pecado, corrigir, instruir, se tornaram politicamente incorretas. Mas a Bíblia diz aqui em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Me assusta ver muitos pregadores por aí que preferem enfatizar apenas Jesus como aquele que soluciona problemas financeiros, resolve questões emocionais e psicológicas. Não tenho dúvida de que Jesus, ele faça isso. Mas o problema é que com essas mensagens, o problema das mensagens não é o que é dito, mas o que não é dito, o que é omitido. Não tenho dúvida, né, de que Jesus, ele também, no processo de salvação, ele nos ajuda em todas as questões da nossa vida. Mas o risco que nós corremos ao pregar dessa forma, enfatizar somente essa parte, é diluir a figura de Jesus como Salvador, limitando ele o papel de um psicólogo, limitando ele para um papel de psicólogo, conselheiro emocional ou consultor administrativo. É claro que Jesus é meu amigo, é claro que ninguém duvida disso, né? Ninguém duvida disso. Agora, esse não é o elemento número 1, o elemento principal do seu ministério. Se Deus tiver que escolher entre a sua vida emocional, sua vida profissional, sua vida familiar, e entre a sua salvação, o seu pecado, qual que ele vai deixar de lado? Essa parte aqui, ele vai escolher a segunda opção, porque ele vai salvar a sua vida para a eternidade. O elemento número 1 do seu ministério, o próprio Jesus disse, ele veio para salvar do pecado. Ele veio primeiro para salvar do pecado. Fecha o parênteses, vamos voltar para as 7 pragas. A respeito das 7 pragas, nós, os justos, não temos o que temer. Não há o que temer. Ellen White diz, enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, é essa promessa: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Não há o que temer. Se você é um seguidor de Jesus, se você deu a sua vida a Jesus no dia ou no período das 7 pragas, não há o que temer. Não há o que temer o que está diante de nós. Os que honram a lei de Deus têm sido acusados de acarretar juízo sobre o mundo e serão considerados como a causa das terríveis convulsões da natureza e da contenda e carnificina entre os homens,
coisas que estão enchendo a terra de pavor. O poder que acompanha a última advertência enraiveceu os ímpios. Sua cólera acende-se contra todos os que recebem a mensagem. Satanás incitará com maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Vou explicar um pouquinho melhor sobre o que Ellen White está tentando dizer aqui. Veja, a questão final, no dia final, ou no tempo do fim, será a lei de Deus. A lei de Deus será a lei de Deus, ela será o momento ou a base e separará os justos dos ímpios, porque os justos eles andarão em obediência à lei de Deus, inclusive o quarto mandamento, o sábado, e os ímpios não. Os ímpios estarão em desobediência a Deus, e o seu destino será então determinado pela sua própria decisão. Então Jesus ele julgará, terminará o seu juízo no santuário, e ele então derramará as 7 pragas sobre os ímpios somente. E nós que estaremos salvos dessas pragas, nós não experimentaremos as pragas. Quando esses ímpios estiverem sofrendo pela cólera de Deus, eles olharão para os justos e eles vão ver que, na verdade, porque não tem explicação científica, é algo sobrenatural. Eles vão entender que é de Deus, e se é de Deus é porque tem pessoas que não estão obedecendo a Deus, que não obedeceram a Deus, no pensamento deles, eles acham que eles estão obedecendo a Deus, e que não está seguindo a orientação, no caso de Roma, que tem a sustentação pelos Estados Unidos, a questão do catolicismo, do protestantismo apostatado. Como eu falei, não dá para explicar toda a questão aqui. Alguns sabem, outros não. Estude a Bíblia conosco, que a gente pode explicar para você um pouco mais detalhes sobre isso. Mas essa será a questão final. A lei de Deus estará no meio, dividindo as pessoas. Então, eles vão olhar para os justos, vão olhar para aquelas pessoas que não estão sofrendo a praga e vão acusá-las das pragas que eles estão sofrendo. Eles vão falar assim: Deus está castigando a maioria por causa da minoria. Então, eles promulgam um decreto de morte para essa minoria. E aí, quando eles fazem isso, o verso 17 aqui, capítulo 16, verso 17, o 7º flagelo chega. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo o quê? Feito está. Feito está. Feito está. No decreto de morte que os ímpios vão promulgar nos últimos dias contra o povo de Deus, nenhum do povo de Deus será morto. Nenhum do povo de Deus. Nesse período, quando Jesus ele sai do seu santuário, encerra esse ministério no santuário, nenhum dos justos será morto, mas haverá um decreto de morte. Eles nos perseguirão, mas quando eles estiverem aí já entregues ao domínio de Satanás, entregues aos seus próprios desejos, o seu próprio pecado, o Espírito Santo ser retirado sobre a terra, eles estarão completamente sob o domínio de Satanás, e agora com muita fúria e ira perseguirão os justos. Jesus então ele fala assim: chega, feito está, acabou. Verso 18: sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Quando estivermos na beira, em face à morte, Jesus lá do céu, lá do trono, ele dirá: feito está, então descerá com seus santos anjos, muita glória e poder, e virá para resgatar aqueles que o aguardavam. Enquanto os ímpios, eles pedirão para que as rochas caiam sobre eles, porque a glória de Deus eles não podem suportar. Os santos erguerão a sua cabeça e dirão: esse é o nosso Senhor a quem nos aguardávamos. Agora, quero encerrar aqui com
com algumas ideias. Na 10ª praga, no Egito, lá no Egito, nenhum primogênito ele morre do povo de Israel, porque tinha algo que Deus ele pediu para o povo fazer. Eles tinham que matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo destruidor passasse sobre o Egito e derramasse, então o juízo de Deus, aqueles que tiverem o sangue nos umbrais da porta, que simbolizava o sangue de Jesus, a graça, não seriam atacados ou não sofreriam o juízo de Deus. Foram salvos da praga por causa do sangue, pela graça. E a obediência, então, é uma resposta imediata à salvação. A salvação é pela graça, e a obediência é uma resposta imediata. Eu sou obediente porque fui liberto, e não o contrário. Eu sou obediente porque fui liberto, porque fui salvo, e não o contrário. Eu não sou salvo porque fui obediente, porque eu tenho boas obras. Não, é pelo contrário. Eu sou liberto, sou salvo pela graça. E é porque eu sou salvo pela graça que agora sou obediente, porque essa é uma resposta imediata, consequência. E aí então, depois dessa 10ª praga, o povo de Israel sai. E agora trafegam pelo deserto. O faraó, ele se arrependeu, foi atrás com o exército. Deus estacionou o povo de Israel no Mar Vermelho, em frente ao Mar Vermelho. O mar se abre, eles passam pelo meio do deserto, ou melhor dizendo, no meio do Mar Vermelho. O povo ali do Egito, o exército do faraó, vai atrás. Aí o povo de Israel passa, e aí no meio, quando o exército do faraó estava no meio, o mar se fecha, e aí todos são tragados pelo Mar Vermelho. E agora salvos, sem nenhum risco mais, o povo de Israel canta o cântico de Moisés, o cântico de vitória. No Êxodo 15, o cântico de Moisés, vitória, campeão. E aqui em Apocalipse, no capítulo 15, no capítulo 15 de Apocalipse, no verso 2, nós temos aqui a seguinte visão de João. Preste atenção. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam um cântico de quem? Cântico de quem? Verso 3 ali, de Apocalipse 15. De Moisés, servo de Deus. E o cântico de quem também? Do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Canta um cântico de Cordeiro. Onde é cantado esse cântico aqui? Onde que é cantado? Pelos justos? Na terra? Não, é no céu. No céu. Aqui é descrito no Apocalipse 15, o cântico de Moisés e do Cordeiro, mas as pragas elas só vão chegar no Apocalipse 16, no próximo capítulo. Lá no Egito, as pragas começam onde? Qual capítulo? O primeiro capítulo que nós abrimos lá? Êxodo capítulo 7, Êxodo capítulo 7 de Êxodo. E o cântico de Moisés vai aparecer só lá no capítulo 15 de Êxodo. Um povo do Egito, só lá no capítulo 15. Depois do jogo jogado, canta-se a vitória. É campeão, é campeão, é campeão. Só que aqui no Apocalipse, o cântico de vitória é cantado antes do jogo ser jogado. É como se fosse final do Brasileirão, Atlético e Coxa. E os atleticanos, eu não sou nenhum dos dois, vou escolher qualquer um aqui. Os atleticanos, eles fossem com as suas faixas, escrito a campeão, É campeão, eu já sabia, tricampeão, não sei quanto campeão. E aí eles deixam enroladinho aquelas faixas. Aí vai ter o jogo lá na arena. Aí Atlético campeão. E aí eles o quê? Abrem as faixas. É campeão, eu já sabia, Mas o primeiro jogo é o quê? O jogo é jogado. Aí depois se canta o cântico de quê? De vitória. É como se eles já soubessem, Eu lembro
no IESC, é um internato nosso adventista em Joinville. Quando eu cheguei lá no primeiro ano do ensino médio, tinha uma Copa IESC, né? E aí, isso em 2012, no ano de 2012. E nosso time era o Uruguai, era um país, né, seleções. O meu time era o Uruguai. Eu era o reserva, não era tão bom na época. Hoje deu uma melhoradinha. Mas aí a gente chegou na final. Aí tinha o capitão do time, né, ele teve uma ideia. Galera, vamos com a nossa camiseta, né? A gente tinha uma camiseta azul, normal, básica, mas vamos com uma camiseta por baixo, escrito Uruguai campeão. Vamos escrever Uruguai campeão. E a gente colocou aquela camiseta branca, né, escrito Uruguai campeão, e a camiseta azul por cima. Mas adivinha quem ganhou? O time adversário, né? Time adversário. Mas essa não é a história do povo de Deus. Porque aqui no Apocalipse, o cântico de vitória é cantado antes das 7 pragas. Por quê? Porque a vitória é tão certa, tão garantida, que o cântico de vitória já pode ser cantado antes do jogo ser jogado. A nossa vitória em Cristo é tão certa, tão garantida, que a gente já pode dizer é campeão. Somos vitoriosos. Em Cristo você é vencedor. Mais do que isso, é mais do que vencedor. Em Cristo somos mais que vencedores. É campeão. Já podemos cantar o cântico de vitória. Campeão antes do jogo ser jogado. Antes do jogo ser jogado. Agora, a vitória é certa. A vitória é certa. A questão não é essa. A questão é de que lado você estará naquele dia. De que lado você quer estar? De que lado? Em quem você confia? De que lado você está nessa batalha final? Ah, pastor, eu já decidi. Não, eu estou no lado de Jesus, né? Mas será que as suas atitudes elas realmente revelam de que lado você está? Eu estou ao lado de Jesus. Sim, pastor, lado de Jesus. Mas por que não decidiu pelo batismo ainda? Por que não foi batizado ainda? A gente tem essa ideia de que somente de boca, né? A gente fala e é realidade. Nem sempre é assim. A gente tem que falar e o que as nossas palavras estão saindo da nossa boca, as palavras que estão sendo proferidas, elas também estejam de acordo com a nossa vida. Decida hoje entregar sua vida a Jesus através do batismo. E aqueles que já são batizados, entregue-se mais uma vez a Jesus completamente. Nós estamos vivendo períodos difíceis, só que vai piorar muito mais, muito mais. Só que a vitória em Cristo, ela é garantida. Diferente da minha história lá no internato, quando a gente gritava campeão antes da hora e a gente saiu derrotado, nós temos um técnico que não conhece nenhuma derrota, nenhuma, que jogou todos os jogos e ganhou todos. Ganhou todos. O único técnico que não conhece nenhuma derrota. De que lado você vai estar? De que lado? Qual a vida que você está levando? A vida que você está levando revela o lado que você está. Minha oração é que você decida hoje estar ao lado de Cristo e haja conforme essa realidade. E que no dia final, quando Jesus voltar, que a gente esteja do lado daqueles que olharão para cima e dirão: esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador, a quem nós nos aguardávamos. Nosso Deus e Pai, grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor, digno de toda honra e de todo louvor. Todo louvor pertence a Ti, Pai, somente. Eis aqui Teu povo, Pai, se propício a nós, pecadores e falhos, que a cada dia que passa, trocamos os pés pelas mãos, fazemos um bocado de besteira,
Nós rogamos, Senhor, tua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai, nesse dia, e nos cele para o dia da redenção. Pavimente o caminho no qual vamos trilhar daqui até a eternidade, um caminho difícil, muitas provações, que nós já estamos experimentando, que o Senhor já vai colocando no nosso dia a dia, as provações, as oportunidades para sermos fiéis, Senhor, no pouco, para que naquele dia, naqueles dias que seremos provados duramente, estejamos com a cabeça erguida. No dia final, quando o Senhor voltar a essa terra, estaremos de cabeça erguida, Pai, e conheceremos aquele que nunca conheceu nenhuma derrota, que ganhou todos os jogos, e com ele somos mais que vencedores, nosso Senhor Jesus Cristo, o meu Salvador, Jesus Cristo. E é com o nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe você. Tenha uma feliz semana na companhia de Jesus.